paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Hoje a gente está mais como para fazer um estudo, né, como professora, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Que eu mais fiz na minha vida foi dar aula e ainda dou. Então é muito gostoso fazer isso, tá? Então, hoje nós vamos falar de um tema sensacional, que é conhecendo a Deus. A gente já conhece, né? Aqui, eu creio que todos que estão aqui ligados aqui, né, com a gente, que entraram aqui na live, todos já conhecem a Jesus, né? Já tem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Mas, quando a gente começa a falar desse tema, eu confesso a vocês que eu comecei a estudar e aquilo vai enchendo a gente vai conhecendo os nomes de Deus, quem é Deus, que a gente já conhece, mas quando a gente começa a ler a palavra, falar da palavra, nossa, começa a encher, né? E aí a gente percebe que na verdade, eu não vou falar pela Yara, né? Eu vou falar o que está nessa palavra. Porque uma observação importante que eu queria colocar antes de começar: se eu quero conhecer a Deus, Deus aqui nessa palavra, tá dando para ver aí? A Bíblia, aqui é o manual. Aqui tem tudo que eu preciso saber de Deus, né? Tudo que eu vou falar aqui, todas as outras aulas, está aqui. Então, esse é o livro que eu tenho que me encher dele, para que quando eu comece a falar de qualquer tema, é daqui que eu vou tirar. E quando eu começo a ler a palavra, o Espírito Santo, ele vai me revelando. Às vezes a gente lê um versículo, muitas vezes, ainda mais a gente que já está na igreja há muito tempo, você lê aquele versículo, você ouviu numa pregação, você ouviu em outra, você ouviu outra pessoa falar, você mesma já leu várias vezes, mas às vezes dá a impressão, você fala assim, puxa, a impressão que eu tenho é que eu não li esse versículo. Onde estava esse versículo? Ou, quando você lê, você olha lá e você fala assim, nossa, puxa, eu ouvi uma palavra com esse versículo, olha ele aqui. E ele vai te transformando, te enchendo. Bom, sem mais delongas, né, como diz o meu pai, nós vamos começar aqui, tá? Então hoje o tema, pode começar, Léo? Pode já entrar no tema ou espera mais um pouquinho? Então tá bom, eu vou pôr meu óculos aqui, né? Hoje, logo no início, né? Deixa eu olhar lá, pode pôr no primeiro slide, Léo. Aqui no primeiro slide está escrito assim, ó. Qual a expressão referente a Deus de seus atributos ou qualidades? Quando eu falo atributos, quer dizer qualidades, que você já ouviu e te marcou nessa caminhada cristã. Então, não é para vocês me responderem nada agora, tá? Eu vou colocar essas duas perguntas, são duas perguntas que nós vamos colocar logo de início, para reflexão por tudo que a gente vai colocar aqui, vai falar do nome de Deus. Então vou repetir aqui, ó. Qual expressão referente a Deus de seus atributos ou qualidades você ouviu e te marcou nessa caminhada cristã? Então, o que você já ouviu falar de Deus, na verdade? Se alguém te perguntasse o que é Deus, quem é Deus, você já parou para pensar nisso? Então, é só para você refletir, tá? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Pode pôr na outra, Léo. Agora, olha lá, ó. Em que situação ou momento de sua vida você conheceu a Deus? Eu creio que todos que estão aqui assistindo, todos já se converteram. E quando a gente se refere a conhecer a Deus, a gente está se referindo a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, tá bom? Então, essas duas perguntas, elas vão ficar paradinhas ali por enquanto, e mais pra frente a gente volta nelas, pra gente falar um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu queria fazer algumas considerações aqui, colocar algumas coisas importantes sobre, né, o conhecendo a Deus, o nome de Deus, tá? Eu fiz muitas anotações aqui, claro que eu vou pegar aqui o mais importante, tá bom? Quando eu falo em Deus,
né? Isso eu vou falar agora no início e depois no final. Em Êxodo 3, eu gostaria que vocês abrissem em Êxodo 3:13, tá? Por favor, peguem a Bíblia, né? Como é um estudo, é legal a gente pegar a palavra para a gente poder estudar, tá? Então vamos lá. Ô Léo, quando você vai me falando o tempo, tá? Porque eu não tô com o relógio aqui, tá? Aí você vai falando para mim, quanto tempo eu tenho daqui para frente? Tá, que horas são agora? 10:50? Tá bom. Então tá bom, então vamos lá. Mas prometo que eu vou fazer de uma forma que não vai ficar cansativo, tá? Então a gente vai conversando um pouquinho sobre isso e eu prometo que vai ser algo que vai ser gostoso de a gente estudar. E eu creio no nome de Jesus que cada um que está aqui, conforme a gente for falando desse nome, que é o nome sobre todo nome, a gente vai se encher do Espírito Santo. Vai ser algo que ao invés de eu ficar cansada de ouvir, eu vou me encher do Espírito Santo com esse nome, tá bom? Então vamos lá. Então eu estava falando aqui para vocês, Êxodo 3:13, tá? Eu abri aqui, vou abrir junto com vocês aqui, tá, gente? Então vamos lá. Êxodo 3:13, está escrito assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Então aqui, só contextualizando, o povo de Israel estava cativo. E Deus escolheu Moisés para libertar o povo. E aqui, Deus chamou Moisés para conversar com ele. E Moisés, todo inseguro, todo preocupado, ele chegou para Deus e falou assim, olha, tudo bem, eu vou lá para o povo de Israel falar que eu vim aqui libertar vocês e tal, mas o que é que eu vou falar para eles? Quem me mandou? Quem é você? Qual é o seu nome para eu poder falar? E Deus virou para Moisés e falou, no versículo 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Tudo que nós vamos falar aqui se resume, eu não sei nem se a palavra resumir cabe aqui, porque Deus, ele é um nome tão incrível, tão poderoso, tão maravilhoso. Quando a gente lembra de Deus, a gente lembra do Deus único, que pode tudo, que não há limitação de tempo, de espaço, né? A física, né? As leis da física, elas só acontecem aqui na Terra. Para Deus não tem lei nenhuma. E aqui, quando ele fala eu sou, basta, porque é o que ele é. Só que a partir daqui, nós vamos agora dissolver esse eu sou, será que é essa palavra? Nós vamos falar mais sobre esse Deus incrível, maravilhoso, que é o grande eu sou, como diz aqui. Um pouquinho aqui no versículo 15, continuando, fala assim, como é uma aula, gente, eu vou ler bastante versículo, tá? E eu acho que é importante a gente contextualizar tudo que a gente está falando aqui, tá? Tá dando para todo mundo entender? Então tá bom. É que tem gente aqui também, viu? Não é só vocês ali, né? Tem gente aqui também. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial, de geração em geração. Olha que incrível. Deus falou isso com Moisés há quanto tempo atrás? Quantas gerações já passaram? E nós estamos aqui falando de geração em geração, não é? Porque através de Jesus Cristo nós também somos filhos de Abraão, né? Que somos filhos de Deus, também somos um povo escolhido, através da cruz. Então, estamos aqui falando desse nome também, o grande eu sou.
Então vamos lá, não muda ainda, tá, Léo? Continuando aqui, tudo que a gente precisa, tá? Está, como eu tinha falado, na palavra de Deus. Tudo que a gente necessita está no nome de Deus. Tudo que a gente anseia está no nome de Deus. Tudo que assim, o ser humano tem sede, está nesse nome. E aí nós vamos provar aqui na palavra, tá? Então esse nome é um nome que traz vida, que traz alegria. Olha, se eu for ficar falando aqui, a gente nem vai continuar a aula, porque tem tanto nome para a gente para falar desse nome incrível, que é Deus. Que daqui a pouco a gente vai falar que Deus, ele não é só um. Olha que coisa, Deus, ele é triuno. O que quer dizer? Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele age, né, como Filho, ele age como Espírito Santo, que se a gente for colocar os nomes do Espírito Santo aqui, Consolador, Cura, Amigo, a gente também vai ficar aqui um tempão, que também são os nomes de Deus, né? Então, como a nossa cabeça entender? Então, tudo que a gente fala aqui, a gente tem que crer pelo quê? Pela fé. O Evangelho é fé. A palavra aqui é fé. Então, quando a gente começa a ler a palavra, como diz, né, naquele versículo, que a palavra ela é como uma espada de 2 gumes, que entra dentro da gente. Porque o que ela é? Ela é fé. A gente começa a ler, começa a entender e a fé vai crescendo. E mesmo aquilo que a gente não entende, o Espírito Santo vai fazendo com que a gente entenda, fazendo com que a gente compreenda. Tá legal? Então vamos lá. O Léo já orou, né? Por isso que eu não comecei aqui com oração, né, Léo? Então vamos firme. Então, nós cremos em um Deus, como eu tinha falado aqui, que é um Deus triuno, é um Deus eterno, é um Deus de misericórdia, é um Deus que nós cremos, tá? Que na palavra de Deus tem todos os atributos e nomes variados que mostram a sua personalidade. Então, através da palavra, como eu falei, a gente sabe a personalidade de Deus. Então, se vocês tiverem que anotar alguma coisa aí no caderninho de vocês, coloca assim: através da palavra, eu conheço a personalidade de Deus. Tá? Então, isso é o que tem que ficar firme. Através da palavra, eu consigo chegar mais próximo de Deus. Tudo que eu preciso saber está aqui, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pôr aqui, né, me organizar aqui com as minhas anotações. Nós aqui na igreja, nós como cristão, tá? O que nós cremos? Como eu já falei, nós cremos em um Deus eterno, que é o Criador de todas as coisas. Ele existe em 3 pessoas, como eu falei: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Senhor, Deus, Ele é amor, e quando Ele passa esse amor para a gente recebe esse amor. Então, a única coisa que Ele quer, Ele fez a gente para amar Ele, para louvá-lo. Então, quando Ele mostra esse amor, tá, que Ele tem pela gente, a gente sente esse amor. E a nossa estrutura de pensamento, até a estrutura física, começa a mudar. Então, é isso que eu estou querendo passar para vocês. Que esse nome, gente, tem um nome tão poderoso, esse nome tem um poder tão grande, que só de a gente começar a falar Deus, Espírito Santo, Jesus, a gente já muda o ambiente. Né? Há um poder sobrenatural nesse nome. Então aqui, ó, a gente começa a falar, esse nome vai entrando. A gente começa a falar, o nosso coração vai ardendo, o nosso peito começa a arder. Eu já tive tantas situações difíceis na vida, como todo mundo aqui. Se cada um viesse aqui falar da sua experiência, cada um ia falar uma coisa, né? Mas
eu queria colocar para vocês uma única experiência antes de a gente entrar mesmo no estudo, tá? Eu estou dando uma prévia que eu acho que é importante para a gente, para amaciar a gente aqui, sabe? Para não entrar diretamente, porque não dá para entrar diretamente nesse nome, né? Esse é o nome mais importante de tudo. Você imagina que Deus, Jesus, o Espírito Santo, Ele fez tudo. Ele fez os céus e a terra. Se hoje aqui Ele tivesse que mudar o tempo ao nosso favor, né? Como Ele fez com Elias, como Ele fez com... como é que é o nome dele? Parou o sol, parou a chuva, Gente, me ajuda aí que eu esqueci o nome dele. Josué, com Josué, né? Eu não sei se você falou Josué, mas entrou, eu lembrei. Com Eliseu, Elias, Deus fez de tudo já, né? Então, ele não está preso a nada, né? Nós estamos presos à lei da física, ao tempo, né? Às estações. Deus não está preso a nada, né? Por isso, quando eu me achego a Deus, eu sei que eu estou chegando no nome mais poderoso de todo o mundo, de todo o universo, de todo o infinito, tá? Então, teve um tempo na minha vida que eu lembro que eu estava internada. Não vou contar o testemunho aqui, tá, gente? Só vou dar um exemplo para vocês saberem o quanto, quando a gente se apossa desse poder, esse poder ele muda o ambiente, ele muda a circunstância. Teve uma vez em 2018 que eu estava no hospital e foi um momento muito, muito difícil, né? Tá o meu irmão aqui, o Juninho, que sempre fica lá, Yara, você tá bem? Yara, você tá bem? E naquele tempo eu deixei a família, todo mundo assustado, inclusive eu e o Sérgio. Foi um tempo muito, muito difícil. Que ali a gente não sabia o que ia acontecer. Passava um dia, o médico falava mais que coisas terríveis iam acontecer comigo, cada dia mais. E teve um dia que o Sérgio entrou no quarto lá, eu estava internada, muito, muito mal. E eu sou um pouco chorona, tá, gente? Eu lembro desses testemunhos, eu fico um pouco emocionada, mas vamos firme, tá? Vai passar aqui. E nesse dia, o Sérgio entrou no quarto, estava minha mãe, meu pai, todo mundo com aquela cara. Até que, de repente, eu lembrei de algo poderoso, né? Que é esse nome. E eu virei para o Sérgio olhando, então assim, vocês imaginam um momento da vida da gente que tudo dá errado. Não só na saúde, mas saúde financeiramente, do lugar que você mora. Sabe quando tudo dá errado? Naquele momento estava assim. Era algo que você não sabia o que ia ser do dia de amanhã. Mas eu lembro que eu olhei para a cara do Sérgio, que o Sérgio entrou, que ele estava, a minha mãe, todo mundo com aquela cara, todo mundo orando e tal. Mas tem aquele momento, quando a gente está passando luta, que é você e Deus. E é esse poder que a gente vai falar aqui, que a gente já está falando. E eu lembro que eu virei para eles, falei para o Sérgio, falei para minha mãe, e eu falei assim, olha, eu não sei o que vai acontecer do dia de amanhã. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Mas eu sei de uma coisa, que Deus é bom e Ele nos ama. Então, daqui para frente, o que vai ser eu não sei. E Deus, Ele foi liberando. Ele foi liberando, foi abrindo caminhos, coisas que a gente falava, nossa, nunca imaginei que isso ia acontecer. E esse é o Deus que a gente vai falar aqui. Esse nome de poder, esse nome sobre todo nome, esse nome que não há nome acima dele, tá? Então vamos lá. Bom, na palavra, né? Deus, ele tem vários nomes. Então aqui, nós vamos abrir em Gênesis 1:1, tá? Nós vamos ter várias passagens que é para a gente falar um pouquinho do que está na palavra desse nome de poder, tá? Então, no Gênesis 1:1, primeiro é o Deus Criador. Olha lá, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Deus. Né? Logo no primeiro versículo desse manual aqui, já fala o que aconteceu. O que Deus fez?
Ele criou tudo, tá? Aí vamos abrir também em Isaías 43, 10. Isaías 43, 10 e 11, tá? A gente vai ler. Tá lá, ó. Pode pôr no próximo. Ah, não tá. Pode voltar. Ainda não tá. Peraí. Eu vou ler aqui, então. Vamos lá. Podem abrir em Isaías. Quem não sabe mexer aí na palavra vai ter que aprender, né? O quê? Vamos lá. Então, Isaías 43, 10. Está escrito assim, olha lá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim nenhum Deus houve, nenhum Deus se formou depois de mim, e de mim não haverá nenhum outro. Tá? Então, o que está falando? O que a gente acabou de falar. Né? Está aqui. Deus, ele não tem Deus que teve antes dele e nem depois dele haverá, tá? Porque ele não está preso no tempo. Ele é único e sempre será o ontem, o hoje e o amanhã e eternamente, tá? É o que está dizendo aqui. Agora vamos abrir em Mateus 28, 19. Olha lá. Olha, eu estou abrindo aqui na hora com vocês, tá? Vamos lá. Mateus 28, 19. Tá lá, ó. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus o quê? Triuno. É o Deus triuno. Quando a gente brinca e fala 3 em 1, né? É 3 em 1 mesmo, né? Não tem como. Ô Zena, você não quer pegar um papelzinho para mim? Por favor. É o Deus triuno. Então é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá? Aqui em Mateus 28, 19, também fala isso, tá? Eu vou ler só mais esse, tá? Para não ficar, né, tanto falando sobre o mesmo, mas é só para vocês saberem que tem muitos versículos na Bíblia que prova que Deus é único e que Deus é triuno, que Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã, tá bom? Então vamos lá, Mateus 28, 19, que eu li agora, né? Não, Mateus 28, 19. Agora vamos lá, João 17, só mais esse, tá? João 17, 11. João, melhorou, viu, Ale? João 17, 11, olha lá. E eu já não sou mais, não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Então, o que está falando aqui? Que eles são 3, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas eles são um, né? Há um poder nessa unidade, tá? Então, tudo que Jesus fazia na terra, ele falava, eu vou falar com meu Pai. O meu Pai me enviou, né? E quando Jesus foi embora, o que ele falou? Eu vou, mas espera aí, fica um tempinho aí, que o Espírito Santo vai descer e vai encher vocês. Hoje, quem está aqui com a gente, não é o Deus Pai, nem o Deus, nem Jesus, né, Deus Filho. Hoje, quem está aqui com a gente, que está aqui junto com a gente, ao nosso lado aqui, é o Espírito Santo. Porque Jesus foi, ele está lá ao lado de Deus, e quem está aqui é o Espírito Santo. Mas como eles são um, afinal de contas, então quem está aqui? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para a nossa cabeça é difícil de entender, mas como o Evangelho é através da fé, então a gente entende que quando o Espírito Santo está aqui, ele está aqui como Pai, como Filho, mas ele está aqui porque ele também nos ama. Ele está aqui porque Jesus deixou ele aqui. Porque olha o que ele falou aqui, olha que incrível. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, somos nós. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste.
Aqui ele está se referindo aos discípulos. Mas hoje, através da morte de Jesus na cruz, nós também somos os discípulos de Jesus. Nós também temos o poder da palavra. Nós também temos o poder de repreender o diabo, de orar pelos enfermos, eles serem curados, como Jesus fazia e os seus discípulos. E quem nos enche de poder aqui? O Espírito Santo, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que também está aqui com a gente, tá? Então, né? Como está ali, ó, uma das formas de descobrirmos algumas das qualidades de Deus é conhecendo alguns dos seus variados nomes, que é o que a gente está fazendo aqui. Na Bíblia, os nomes de Deus mais comuns são Senhor, Jeová, Pai, Eterno, Altíssimo e muitos outros. Eu pus aqui algumas curiosidades, né, desses nomes, tá? Antes de falar disso, eu tinha colocado aqui, né, quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como o Espírito Santo está aqui com a gente, eu não podia deixar de falar isso. Vocês já tentaram, quando vocês estão orando, e você está lá orando, falando com Deus, e de repente você sente a presença? Nem sempre quando a gente ora, a gente sente, tá? Isso não é uma regra. Mas, porque nós somos humanos, nós temos sentimentos, né? Nós não vamos por sentimentos, nós vamos por fé. E nosso sentimento tem hora que está em cima, está embaixo, tem hora que está assim, tem hora que a gente está bravo, tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está chorando. Já pensou? Se a gente fosse, hoje eu senti Deus, hoje eu não senti Deus, então Deus não está. Deus, Ele não muda, Ele está sempre com a gente. Mas quem muda somos nós. Nós somos, né, todos os dias, tem dia que a gente acorda melhor, tem dia que acorda pior, tem dia que eu acordo mais feliz, tem dia que eu acordo mais triste, né, sei lá, às vezes situações da vida que acontecem. Mas nós não somos regidos por sentimento nisso. Né? O poder e a presença do Espírito Santo, ele está aqui, porque na palavra fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estaria. E ele está. Então ele está aqui com a gente, independente se eu sinto. Mas o que eu ia falar era isso, quando a gente está lá orando, porque tem aquele momento, eu não preciso estar orando sempre, se eu não estiver lá, no meu quarto, ajoelhado, ou claro que eu preciso ter o meu devocional, mas nem sempre eu tenho aquele tempo para ficar ali. Eu, por exemplo, gente, eu falo com Deus o dia inteiro, eu oro o dia inteiro, eu lembro de uma coisa, eu falo, Jesus, olha isso daqui, Senhor, por favor, né? Senhor, em nome de Jesus, olha meu tempo aqui, Senhor, eu estou cansada com isso, eu oro o dia inteiro, mas tem aquele momento que a gente tem que parar. Às vezes, eu não preciso, se eu não orei hoje 40 minutos, eu não vou ter o poder. Às vezes uma oração de 5 minutos tem muito mais poder do que uma oração de 1 hora. Porque se a gente determina todo dia aquilo, se não for meia hora todo dia, então eu não vou para o céu, ou não sou mais crente, ou, né? Mas Deus não tem essas regras. O que Ele quer? Ele quer comunhão. Quando eu quero ter comunhão com alguém, eu tenho que ter tempo com ele. Eu tenho que falar com ele, né? A gente com o nosso marido, ou com, né, quem não é casado, ou com quem você mora, você não tem comunhão, você não tem uma intimidade com ele, né? A gente que é pai e mãe, às vezes a gente olha para os nossos filhos, só de olhar a cara dele ali, só olhar, ou então alô, a gente já sabe como eles estão. Por quê? Porque eu convivo, eu tenho uma comunhão ali com ele todo dia, né? Com meu marido também, né? A gente olha o marido, você já sabe como é que tá, como ele comigo, ele já sabe se eu tô bravo, se eu tô feliz, se tá, né? A gente aqui também. E com Deus, o que Ele quer? Ele quer ter comunhão com a gente, é isso que Ele quer. Então, muitas vezes, quando eu tô ali orando, eu lembro do Espírito Santo que tá com a gente ali, que tá ali do meu lado. E às vezes eu falo, né, às vezes eu quero entrar ali no Espírito, e eu começo falando em línguas, e eu começo a falar em línguas. E aí eu lembro do Espírito Santo, e eu lembro do que Ele é, e eu lembro dele, e aí eu lembro de palavras, que são qualidades que eu dou para Ele. E muitas vezes eu tenho um caderno, né, de oração, e eu pego esse caderno,
E eu começo eu tenho lá inúmeras palavras que para mim representam o Espírito Santo. E que na verdade eu estou falando de Deus, né? Do mesmo Deus, sabe? E aí eu coloco lá, o Espírito Santo, o que ele é para mim? Ele é amor, paz, consolo, descanso. Ai, sabe aquele momento que você precisa do descanso? Ele é. Então eu tenho esse Deus como vida, como cura, como alegria, como consolo. E aí se eu começar a falar que eu não vou terminar nunca mais. Porque a gente vai colocando e a gente vai lembrando. E vai falando. E esse Deus, é esse Deus que a gente está falando hoje. A gente não está dando qualidade aqui a igreja, a uma pintura, uma pessoa que eu amo tanto, né, da terra. Eu estou aqui falando de um nome que não tem como eu não me emocionar quando eu falo desse nome. Então, olha lá, continuando. E um outro exemplo que eu queria dar, o filme, tem um filme chamado A Cabana. Vocês já assistiram? Quem não assistiu, vale a pena assistir. Tem uma parte lá que é muito triste, tá? Mas eles representam, o autor que fez aquele filme, olha, se ele não é crente, eu não sei, tá? Mas ele colocou 3 personagens que representam exatamente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, assim, a singeleza do Espírito Santo, né? A delicadeza do Espírito Santo, o Jesus humano ali e o Deus Pai, que era Pai mesmo, sabe? Ali com muito amor, mas fazendo o que tinha que ser feito. Então, assim, eu sugiro, quem puder assistir, tem no Netflix, tá? Vale a pena. A Cabana. A Cabana. É muito legal. Tem uma parte bem triste lá, tá? O meu irmão, por exemplo, ele fala que ele não assiste esse filme mais. Ele assistiu uma vez, eu comentei com o Juninho. E tem... ele tá lembrando de uma coisa. Tem o livro é melhor do que o filme, tá? O livro é muito melhor do que o filme. Ele tem mais detalhes, tal. Então tem o livro e o filme. Muito, muito bom. Eu já assisti nem sei quantas vezes esse filme, né? Não li o livro ainda, tá? Assisti só o filme. Mas o livro é sensacional também, tá? Bom, falando da curiosidade, de a gente falar os nomes, Jeová, eu estava olhando, né? Como eu gosto de, quando eu começo a estudar algum tema, eu gosto de pesquisar ali, né? E o nome Jeová, em hebraico, olha que legal. Ele é derivado, porque assim, os judeus, tá? Eles acham o nome de Deus tão santo, tão puro, tão, né, que normalmente eles não falam o nome de Deus quando eles vão escrever. Eles se referem, né, eles colocam assim, tá? Eles tinham colocado como um apóstrofo, vai? O que é um apóstrofo? Eles usam outros nomes parecidos que querem dizer, se remetem a Deus, mas não colocam o nome de Deus. E o Jeová, o significado dele em hebraico é virá a ser, tornar-se-á, tá? E isso em hebraico. Então, o que eles fazem? Eles usam todas essas derivações, porque na Bíblia, vocês sabem que tem a Bíblia, como é que fala? A Bíblia, peraí, deixa eu pegar aqui, como é que é a minha? É revisada, corrigida, ampliada, amplificada, tem várias traduções, tá? E para eles isso é muito importante. Então, eles não colocam o nome de Deus por causa daquele versículo que fala para não tomar o nome de Deus em vão, tá? Então, eles levam isso muito a sério, tá? Outro nome, né, que em hebraico a gente também fala, deixa eu pegar aqui no meu outro papel, que é o nome de Jesus, que vocês já devem conhecer, né? Jesus é Yeshua, né? Que é em aramaico, que era a língua
que Jesus falava junto com os discípulos. Ele não falava hebraico, ele falava aramaico. E o nome, a tradução em aramaico é Yeshua. Quem já ouviu falar Yeshua, Hamashia, né? Quando Jesus ressuscitou, a Maria que estava lá, ela ali na palavra fala, né? Quando ela se refere a Jesus, na hora que ela reconhece o nome dele, o que ela fala? Yeshua Hamashia, né? Ela reconhece o nome de Jesus. E era a língua que eles falavam, tá? E Deus também, eles falam como Javé, Jeová. Então, em hebraico, é que, claro, eu peguei só algumas aqui, tá, gente? Eu não sei hebraico. Mas a gente, quando quer entender um pouco da palavra, é muito importante a gente pegar a tradução em hebraico. Porque você começa a entender qual foi por que foi colocado daquela forma ali. Você consegue contextualizar melhor a palavra, tá bom? Bom, agora, o que a gente vai fazer, né? Continuando, como eu tinha falado, a Bíblia, ela fala, né, do caráter de Deus. E como é que ela fala do caráter de Deus? Ela usando características na palavra que é exclusiva somente de Deus. Só Deus consegue ser isso aqui que a gente vai falar, tá bom? E nós vamos usar bastante a Bíblia, tá? Eu vou olhar lá, tá? Eles estão falando, é a primeira vez aqui que eu estou dando aula, olhando para cá, olhando para lá, tá? Perfeito, perfeito. Quero, gostaria muito. Devia ter lá, né, assim, aí entrar no vermelhinho. Eles estão pondo o tempo para mim, tá, gente? Pode ir? Então vamos lá. Olha lá. Então, conhecendo, né, Deus através dos aspectos do seu caráter, tá? Então, o primeiro caráter que eu vou falar de Deus, a primeira palavra que representa o caráter de Deus é a soberania, né? Gente, Deus, ele é soberano, né? Essa característica, né, ela pode ser encorajadora porque te fornece segurança de que nada está fora do controle do Senhor. Nada está fora, como eu tinha falado para vocês naquele ano, em 2018. Muitas vezes a gente não tem certeza de nada, mas a gente sabe que Deus é soberano. Ele é soberano. A partir do momento que eu convidei Ele para morar na minha vida, para entrar na minha vida, através de Jesus, através do Espírito Santo, Ele é soberano. Então, né, no versículo, olha lá, em Salmos 29:10, tá? Está escrito lá, o Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. Então, como eu falei, a lei da física está debaixo da autoridade do Deus soberano. Ele manda parar a tempestade, Ele faz o sol parar, Ele faz secar, Ele faz chover. Para Ele, o que é impossível? Nada, não há nada. Ele está acima de tudo e de todos, tá? Outra característica do seu caráter, tá, é a eternidade, tá? Em Isaías 44:6, né? Tá ali escrito, mas eu vou pegar aqui na minha Bíblia, porque eu tinha feito algumas anotações aqui, tá? Isaías 44:6, tá escrito lá: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Deus é o ontem, o hoje e o amanhã. Ele é eterno, Ele é eternidade. Ele é muito além do que a minha cabeça pode imaginar. Só que, como o Evangelho e tudo mais é pela fé, eu não preciso entender perfeitamente tudo. Eu preciso crer que Deus é eterno, que Ele é o ontem, o hoje e o amanhã, tá? E Deus também, outra característica, tá? Deus, Ele é onisciente. Deus possui todo o conhecimento que existe. Só lembrando, tá? O nosso inimigo, ele não é onisciente, tá? Ele não consegue ser, mas Deus é. Porque essa é uma característica só dele, tá?
Onde eu vou provar isso? Abram em Hebreus 4:13, tá? A onisciência do Senhor permite que ele tenha conhecimento de tudo, do antes e o depois. Olha que coisa! Deus sabe o que vai acontecer, o que já aconteceu, ele sabe o que vai ser da nossa vida. Como que a gente consegue entender isso, né? Mas ele sabe tudo, ontem, hoje, amanhã, ele é onisciente. Então, aqui no versículo 4:13 de Hebreus, olha lá. No versículo 4:13 de Hebreus está escrito assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, tá? Então, não há nada escondido de Deus, não há nada que Deus não saiba. Dá para imaginar um Deus assim? Ele é tudo, ele sabe tudo, né? Ele pode tudo, ele é o ontem, o hoje, o amanhã. Nada está escondido dele, nem na minha vida, nem na tua, nem na de ninguém, né? A outra qualidade impressionante que o diabo não tem também, e ninguém tem, é a onipresença. Olha lá. Em Jeremias 23:24, só que eu vou querer ler Jeremias, o 23 e 24, tá? Peraí, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Jeremias, aqui ó, 23, cadê ele? 23, tá aqui ó. Olha lá, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não há Deus de longe. Então assim, ele é o único Deus, não há Deus, ele é um Deus de perto, ele é um Deus de longe, ele é um Deus único, ele é um Deus que está aqui, né? Não há outro. No 24, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. O que ele está falando aqui? Eu que fiz tudo. Não tem como algo se esconder de mim. Não há o que possa estar debaixo. Eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu sou onipotente. Eu posso estar em todos os lugares. Eu posso ver tudo. Eu posso estar no mesmo lugar. O Espírito Santo, ele habita na Esther, né? Ele habita em cada um aqui, como habita em mim. Só que ele é um. Mas ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele habita naquela outra igreja que está cheio de crente também que aceitou Jesus lá. Ele habita na Raquel, que está entrando aqui. Ele habita na nossa casa. Aqui eu estou falando, mas ele está na sua casa aí. Ele habita na tua casa, ele habita na tua cozinha. Ele habita no teu dia a dia. Ele habita na vida do teu filho. Esse é o nosso Deus, né? Ele habita em todo lugar. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, nós vamos ler aqui, em Romanos 1,16. Olha lá. Pode passar, esse é a onipresença, né? Pode passar para o onipotente. Isso. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Esse é o Deus. Eu não me envergonho desse Deus. Eu sei quem é Ele. Ele é acima de tudo. Ele é acima de todos. Não, se a gente pegar lá os super-heróis, né? Que a gente assiste aí, tem o Superman que sobe, desce, voa, tem o Homem-Aranha que sei lá mais o quê, Gente, eles não chegam nem aos pés do que Deus é. Eu falo que a palavra tem tantas coisas incríveis que acontecem, que ela dá de 10 em Hollywood, tá? Se a gente olhar aqui, né, todas as histórias, milagres, gente, Elias
orou, parou de chover. Elias orou de novo, começou a chover, né? Eliseu, né? Como é que é? Parou, ele fez o Josué fez o sol parar porque ele precisava continuar a batalha, né? Com uma oração. Ou seja, ele, como ele estava cheio do poder do Espírito Santo, ele era mais do que o super-homem ali. O super-homem não consegue fazer o sol parar, não é? Então nada é além desse Deus, tá? Então, e Deus tem outra coisa importante. Olha só que interessante. Como eu já tinha falado, né? Deus, ele é imutável. Jamais muda em sua natureza e postura. Será sempre bom, justo e verdadeiro. Como eu disse, Deus é bom e nos ama. Sempre. Não importa se eu acordei, puxa, eu estou um tempo que eu estou distante. Eu já ouvi isso, tá, gente? Olha, irmã, eu vou orar por você, vamos orar, tal. Nem ora, porque faz tanto tempo que eu não oro. Deus nem vai querer ouvir minha oração. Né? Para Deus não tem isso, porque a gente é movido pelo emocional. A gente é movido pelo sentimento. Deus não. Ele não muda. Ele é imutável. Ele nos ama incondicional. Ele nos ama independente do que eu sou, do que eu faço, do que eu já fiz ou do que eu vou fazer. Vocês acham que ele morreu na cruz por mim, só pelos pecados que eu já fiz? Não. Ele morreu na cruz pelo pecado que eu fiz ontem, que eu fiz hoje, que eu vou fazer amanhã. Eu não tenho, eu moro na terra, porque eu peco não só em palavras, mas eu peco em pensamento. Não é? Por mais que eu fale, hoje eu não vou pecar, eu vou pecar. Se alguém falar que, hoje eu não pequei, já está pecando, porque é o maior mentiroso do mundo, né? Porque Deus, ele nos ama, independente do que eu sou. Se eu orei 2 horas aquele dia, se eu li a palavra 3 horas, se eu fiquei 1 semana sem ler a palavra, só uma observação. Isso não quer dizer que não é para ler a palavra, tá? Isso não quer dizer que não é para orar. Quanto mais, né, uma vez eu ouvi uma pregação que falava assim, quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. E é verdade. Quanto mais comunhão eu tenho com esse Deus de poder, mais poder eu vou ter contra o diabo, mais sabedoria eu vou ter no meu dia a dia. Quanto mais eu conhecer a palavra, como nós estamos fazendo aqui, você separou esse tempo para ele. Esse tempo é precioso, você vai colher fruto. Nós vamos, porque como vocês estão aqui, eu também. Eu tive que ler, estudar, e eu vou colher fruto disso também, como vocês também. Então nada é, sem aquilo que Deus, quer fazer para a gente, nada é à toa. E lembra disso, Deus é imutável. Tá bom? Então, para a gente falar que Deus é imutável, vamos abrir em Números 23, 19. Olha lá. Deus não é homem para que minta. Eu minto. O diabo é pai da mentira. Nem filho do homem para que se arrependa. Para que Deus vai se arrepender? Ele não peca. Quem peca sou eu. Eu tenho que me arrepender. Mas ele não precisa se arrepender porque ele não peca. E ele não se arrepende do que ele faz pela gente, porque ele nos ama. É muito melhor eu estar na mão dele, como Davi falava, nas coisas erradas que Davi fazia. Ele preferia estar ali, nas mãos de Deus, e ser castigado por ele, porque ele sabia que Deus amava ele. E que o castigo ia ser com amor. A gente não castiga nossos filhos com amor? Né? Muito melhor nossos filhos serem castigados, só uma observação, hein? Muito melhor eu hoje castigar e falar para os meus filhos o que é certo e errado, porque se eu não fizer isso com eles hoje, amanhã eles vão colher e vão receber do mundo sem amor. Hoje, quando eu digo para o meu filho o que é certo, o que é errado, e brigo às vezes dói o coração, mas depois ele vai receber do mundo sem amor, e vai ser muito pior, porque ele vai colher fruto e você junto, não é? E para que não se arrependa, porventura diria ele e não o faria?
Ou seja, tudo que Deus fala, Ele vai fazer. Quando Ele promete algo para você, Ele vai fazer. Quando tem uma promessa que Deus tem que cumprir na tua vida, Ele vai cumprir. Muitas vezes você não está preparado naquele momento, mas Ele vai fazer, né? Ou falaria e não confirmaria. Às vezes não tem aquela promessa, 10 anos, né? E Deus não fez. Creia que Ele vai fazer. Até para mim, tá, gente? Tem vezes que eu paro e falo, puxa vida, tanto tempo, né? Mas aí você lê a palavra, você lembra das promessas, você lembra daquilo que Deus já fez na tua vida, e você fala assim, não, Ele vai fazer. Às vezes Deus está te preparando para receber aquela bênção, às vezes você não está preparado naquele momento, não é? Então vamos lá, vamos continuar, que eu estou olhando o horário ali, viu, gente? Pode passar, Léo. Olha lá. Outra parte importante, tá? Que eu queria falar de Deus é o seguinte. Existe também alguns aspectos de Deus, algumas qualidades que não é só de Deus, que Ele quer compartilhar com a gente, como ser humano, tá? Ele quer que a gente seja assim também. A palavra, ela tem várias, situações aqui que nos ensina o que a gente deve fazer e o que não deve. E Deus não faz isso porque Ele quer ser mau, Ele quer ser bravo, Ele quer fazer a gente sofrer. Não! Ele faz isso porque nos ama. É a mesma coisa quando eu brigo com meu filho para, sei lá, não pôr a mão na tomada ali porque vai dar choque. O filho não sabe que vai dar choque. Mas, a gente sabe, por isso a gente não deixa ele pôr a mão no fogo, na tomada. Ele está correndo perto de algo onde ele pode cair e rolar uma escada, eu não vou deixar, porque eu sei que ele pode se machucar, né? Então, quando Deus coloca algumas situações, é para que eu cresça, eu amadureça, eu conheça Ele mais. Qual é o objetivo de Deus? Ter comunhão comigo, ser meu amigo, né? Eu conversar. Adão e Eva, o que Deus fazia antes do pecado? Todo dia Ele se encontrava com Adão e Eva. Deus, Ele ama o que Ele fez, Ele nos ama. E Ele quer comunhão com a gente, tá? Então, e eu vou falar agora de algumas características que Deus espera que nós, seus filhos, também possamos ter, tá? E só uma observação. Essas características, tem muitas delas que às vezes eu falo, não vou conseguir, é difícil. É difícil, porque nós somos carne. Nós temos a natureza do pecado na gente. Onde que eu sou justificado? Na cruz. Através de Jesus que eu consigo fazer, ter esse comportamento que Jesus quer que eu tenha, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar é retidão. Então, olha lá, Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus, tá? É Mateus 5,48. Então, o que Ele está pedindo? Eu sou perfeito, né? E através de mim, através da cruz, você pode ser perfeito. É pela minha força? Não. É porque eu quero mostrar que eu sou muito bom, que eu posso? Não. Olha, Deus adora pegar o improvável e fazer dele, algo muito, muito, muito incrível. Não é? Deus adora pegar aquele que ninguém dá nada e de repente a olhar para ele e falar assim, uau! Ele começou a buscar o Senhor, olha o que aconteceu com a vida dele. Não é? Eu acho incrível isso. Gente, se a gente pensar, a gente pega, a gente vê lá, Paulo. Gente, Paulo matava crente, matava os cristãos. Ele era um assassino, ele era um improvável. Olha o que Deus fez, ele é um apóstolo. Olha quantos livros ele escreveu, Moisés era um descontrolado. Ele ficou nervoso, foi lá, matou o egípcio e ainda teve que sair correndo. Pode ser que Deus não tinha o plano de ele ter que sair, ficar no deserto, ficar aquele tempo todo. Mas Deus tinha que moldar ele. Ele era um improvável que Deus usou.
E se eu for pegar aqui na palavra, quantos improváveis, eu sou um improvável, né? A gente olha e fala, né, Deus, Ele é um Deus incrível, né? Então, andar em retidão é andar pelo caminho, né? Andar em retidão, andar pelo caminho reto. Como é que eu consigo isso? Através da cruz, né? Acordo de manhã e falo, Senhor, eu preciso estar firme em Ti, me ajuda, porque se for por mim eu não vou conseguir, né? Aí outra característica é da justiça. Pode passar, Léo. Ah, tá lá já. Olha lá. A justiça de Deus, né? Deus é justiça. E Ele quer que nós também sejamos justiça de Deus, né? Como diz a palavra. Deus jamais age com desonestidade, né? A justiça divina é manifestada no livramento do inocente. Em Timóteo, 2 Timóteo 4:8, olha lá. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tá? Deus, Ele nos torna justos através da cruz. Eu sou justa? Não. Mas eu sou justo através da cruz. Então, no meu dia a dia, eu tenho que pedir, através da cruz, para que eu haja com justiça em tudo que eu for fazer, né? Tomar cuidado com as decisões que eu tomo, né? Além da justiça de Deus, como diz a palavra, também ser justo com o outro. Porque Deus, se Ele fosse usar, muitas vezes, né, de injustiça, como muitas pessoas usam com outras, a gente não seria nada. Mas Deus nos ama e Ele é bom. Por isso, Ele olha para a gente através da cruz com amor, com muito amor, tá? Aí a outra é o quê? Amor. Amor é um outro aspecto divino, né? Esse versículo, sumiu. Esse versículo é João 3,16. Todo mundo conhece, né? Eu falo para as crianças quando eu vou, né? Quando eu vou dar aula, eu sempre falo para elas assim, olha, o versículo mais importante da Bíblia, que resume todo o Evangelho, é esse, né? Se eu pegar a Bíblia inteira e eu tiver que tirar um versículo que resume tudo, o amor de Deus, né? A justiça, tudo é esse versículo. Então, o que ele fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo que você tem que saber de cor. Todo crente tem que saber de cor. É como o seu hino nacional do crente, tá? Esse versículo, ele resume o amor profundo que Jesus tem por nós, né? Ele mandou o seu único filho para morrer por nós. Então, com as crianças, quando eu estava dando aula, eles chegavam lá e já falavam, qual é o versículo? Aí eles já sabiam de cor. Eles às vezes dão um banho em muito crente aí, viu? Tá? E esse é Deus, né? Ele, como eu já ilustrei várias vezes aqui, Deus, Ele é bom e Ele nos ama. Que isso fique firme na tua mente, no teu coração, tá bom? E outra coisa, tá? Outra característica que Deus quer que tenhamos é a verdade, que sejamos verdadeiros, porque Deus é verdade. Deus, ele tudo que Ele fala, que Ele faz mesmo. Porque o manual dele, que é a palavra, é a verdade. Quanto mais eu conheço dessa palavra, mais eu sei que ele é a verdade, tá? E isso está escrito aqui, ó. Deus é a verdade absoluta. O homem e a mulher desejam ardentemente encontrá-la, que é a verdade, né? Porém, muitos a procuram em outras fontes. Mas a única verdade é Jesus, tá? É o único que pode nos satisfazer, como diz lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. É isso, tá? A verdade de Deus nós fomos criados para a glória de Deus, tá? Nós. E
eu tenho uma natureza que eu tenho formato de Deus, tá bom? Aqui dentro de mim, imagina vamos pensar numa forma mais didática aqui. Imagina um quebra-cabeça, tá? Que eu preciso pegar uma peça e encaixar na outra para dar aquele formato, para dar a forma para eu ver a imagem, tá? Deus me criou a imagem e semelhança dele, né? E eu só me sinto satisfeita, feliz, contente, porque eu fui criado para a honra e glória dele, tá? Quando o ser humano está longe desse Deus, ele pode ter tudo, tá, gente? Né? Como Salomão lá no livro dele, que ele como é que é o nome do livro que eu esqueci? Não, que Salomão fala, né? Não é Provérbios, peraí, gente, Eclesiastes. Lá ele fala, ele já está muito velho, né? E ele fala do tempo dele, de quando ele era moço. E ele fala, eu tive tudo que eu podia ter nessa terra eu tive. E ele não era feliz. E ele descobriu ali, ele coloca ali, que ele necessita do amor de Deus, que é a única coisa que se encaixa perfeitamente em mim. Então, a gente vê muitos artistas, muitas pessoas famosas, pessoas que têm fama, dinheiro, poder, blá, blá. Se você vai ver a vida dela, né, muitas delas se matam, né? Elas têm uma vida miserável na vida delas ali, na casa delas, com a família. Ninguém se dá bem, o filho que se suicida. Por quê? Porque a única coisa que supre a necessidade do ser humano é o amor de Deus. É eu me encher desse amor. Por mais que eu tenha, que eu não tenha, quando eu estou cheio desse amor, eu estou completa. E aí encaixa tudo, né? Aquele encaixe. Quando esse encaixe não está aqui, eu não consigo, eu não sou preenchida, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo da verdade, né? Quando o homem e a mulher, lá com Adão e Eva, ele se encontrava com Deus, ele estava ali em sintonia com Deus. Quando veio o pecado, ele perdeu essa sintonia. E essa sintonia, ela pode voltar hoje na nossa vida através da cruz, porque Jesus veio fazer isso, trazer essa sintonia de volta, tá bom? É isso, vamos lá. E aí, pode continuar, tá? Uma outra parte que eu queria colocar muito importante, tá? Essa é a última parte, tá, gente? Vamos lá. O Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, como a gente falou, eles são um, tá? Eles são 3 pessoas reais e distintas, como eu falei. Então, Deus Pai, que é o Deus Criador, Deus Filho, que é o Deus Salvador, e o Espírito Santo, que é o Deus Consolador. Então, eles o Pai, o Filho, que nos salvou, e o Espírito Santo, que são um, que eles vivem dentro da gente aqui. E hoje, os 3 estão aqui através de quem? Do Espírito Santo, como a gente colocou, tá? E eles trabalham juntos em sintonia perfeita ao nosso favor. Então, sejam ousados quando vocês forem orar, sabe? Deus, ele quer muito que a gente peça, que a gente clame, para que Ele faça com que as coisas na nossa vida aconteçam, não é? Se Ele tem toda a palavra para me ensinar o que clamar. Quando eu oro a palavra, como a Zeina tinha falado na última, né, na última aula, tem poder essa palavra. E aqui, quando eu começo a ser ousada na minha oração, Deus fala assim, agora ela já está percebendo o quanto eu tenho de poder, está me conhecendo melhor, né? E eu vou fazer. Josué, ele tinha um conhecimento de Deus ali muito grande. Por isso que ele pediu para Deus parar o tempo ali, parar o sol. Senão ele nem tinha pedido. Mas ele sabia o poder de Deus, ele tinha uma sintonia com esse Deus, tá? Peraí. Deixa eu ver só se eu tinha posto alguma
coisa a mais? Tá. Em João 15, 26, existe uma afirmação, né, que Jesus falava, que quando vier o Consolador, né, isso eu já falei para vocês, tá? A gente só está repetindo aqui, mas eu já tinha dado uma adiantada. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Por quê? Porque eles são um. Então, o Espírito Santo testifica de Jesus, que testifica de Deus. Ele é a verdade, tá? E também, em 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja em todos vós. Amém. Olha lá, ó, aqui é em sintonia. Está falando, é a graça do Senhor Jesus. Então, Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, eles são um. Então, nesse versículo, mais uma vez, prova a unidade de Deus e eles querem trabalhar ao nosso favor, tá bom? Aí agora, pode passar, Léo. Tá. Agora eu vou falar algumas referências, tá? Importantes, né? Que a gente também tem que falar do nome de Jesus, tá? O seu nome, ele deve ser invocado na adoração, tá? Gente, na palavra de Deus, né, como está em Gênesis lá, Gênesis 12, 8, está escrito lá: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, que são cidades, tá? E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Quem que fez isso aqui? Abraão, tá? Abraão levantou um altar de adoração ao Senhor. Deus, ele tinha ido ali falar com Abraão, tá? E ele, toda vez que Deus falava com os servos deles, e Deus dava uma palavra, uma ordem, uma direção, ali eles levantavam um altar de adoração. Eu queria falar uma coisa, rapidinha disso daqui. Gente, na nossa casa, a nossa casa tem que ser um altar de adoração ao Senhor, né? Não pode ser um lugar de tristeza, de depressão, de conflito. Sabe, na minha casa, quando eu começo a perceber que o ambiente está pesado, eu pego lá meu olhinho, eu unjo a casa inteira, e aí eu começo a me expulsar. Falo, olha aqui, Satanás, aqui não é o teu lugar, porque aqui a adoração é só para um, que é para Deus, né? E a gente tem que tomar cuidado para não colocar marido, filho, amigo, trabalho acima dessa adoração. Porque quando eu pego, né, a gente fala daqueles que adoravam ídolos, né, e tudo mais, mas muitas vezes eu não adoro o ídolo, mas eu adoro uma situação, né, até uma bênção, né? Abraão não queria o Isaac, e Abraão teve que provar para Deus que Isaac não estava acima dele. Quando Deus pediu Isaac, ele levou, né? Ele levou, mas Deus sabia que ele já conhecia o coração de Abraão, mas mesmo assim Deus pediu. Então, muitas vezes, sabe, a gente tem que aprender a entregar. O Sérgio, né, o meu marido, acho que todo mundo sabe, né? O ano passado ele estava internado com Covid, ele quase morreu. E um único momento ali que eu recebi uma ordem de Deus através de uma profeta, porque foram dias difíceis que ele estava na UTI, e eu estava lutando dia e noite, guerreando, orando, né? E essa profeta ligou para mim, era uma noite lá, e ela falou assim: olha, Yara, para de guerrear, porque você vai ficar doente, é isso que Deus está me mandando te dizer. O teu papel agora é entregar e louvar. Eu lembro que quando ela falou isso para mim, eu pus a mão na minha cabeça e falei assim: ai, que difícil, e agora? O que eu vou fazer? Ou eu creio e coloco em prática tudo que está aqui, ou então que crente eu sou, né? Que vivo ouvindo a palavra, que é por fé e tudo mais. E aí, ali, eu lembro que eu parei tudo, né? Conversei com ela, ela orou comigo, tal, desligou. E era umas 11h30 da noite, né? Eu já não dormia mesmo, né? Eu ficava em casa ali, preocupada. E naquela noite, eu falei para Deus: Deus, olha, eu não tenho mão para segurar isso que o Senhor está me pedindo,
mas eu preciso ter. Então me ajuda, me dê força. Porque eu precisava fazer duas coisas: parar de guerrear assim, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de morte naquela UTI, tudo aquilo que a gente sabe fazer. E também entregar, Senhor, para a vida ou para a morte, o Senhor é que sabe. E louvar. Senhor, eu te louvo e levanto o altar de adoração a Ti. E eu confesso que foi difícil, mas eu pensei assim: se Deus determinou, é porque Ele sabe de tudo. Porque o meu lema é esse. Opa, obrigado. Tô até babando aqui, ó. O meu lema é: Deus é bom e nos ama. Eu já tinha passado uma situação difícil na minha vida. E o ano passado foi uma invertida, né? Não era eu que estava lá quase naquela situação, era ele. E numa situação que ninguém esperava, né? O Sérgio é cheio de saúde, ele corre, ele tem um monte, como pode, né? E ali numa situação que o médico falava todo dia: ele vai entubar, e eu não sei se ele vai viver. Ele vai entubar, e eu não sei se ele vai viver. Então nessa hora, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi bem rápido. Eu falei: bom, eu tenho que fazer, seja o que for. Deus, Ele me ama, e Ele é bom, Ele sabe o que eu não tenho mão para segurar. E eu lembro que quando eu fiz isso, eu entreguei, comecei a louvar. E entreguei, no dia seguinte, ele começou a melhorar. Eu sei que deu 3 dias, ele não estava mais na UTI. Tinha ido para uma semi-UTI e depois foi para o quarto. Mas Deus, Ele faz assim, né? Quando a gente entrega e não coloca a pessoa acima da adoração, né? Porque quem era mais importante naquele momento na minha vida é Deus. Se eu não tivesse obedecido, eu não sei o que poderia ter acontecido. Pode ser que ele teria morrido. Eu não sei, era uma ordem que Deus deu. Se eu obedeci, eu não sei se de repente era para Deus levar, eu não sei. Né? Então, assim, tem coisas que ou a gente crê pela fé e confia, ou então, né, eu não sei o que a gente faria, tá? Então, cuidado com quem você coloca na frente de Deus. Cuidado, né? Eu sempre falo eu amo a minha filha, eu amo meu marido, eu amo meus pais, eu amo vocês aqui. Mas eu amo Deus em primeiro lugar. Né? Eu amo minha família, meus sobrinhos, eu coloco, né? Tem uns nomes lá, né, que eu falo sempre pra Zena, dos meus sobrinhos, filhos de amigos, que eu oro todo dia. Por quê? Porque esse mundo quer pegar eles, mas não vai pegar, porque a gente ora. Mas eu amo eles muito. Mas eu amo primeiro Deus, depois é minha família, meus pais, né, minha filha querida, todos, né? Outra coisa, olha lá. O seu nome deve ser temido, tá? Então, temer ao Senhor é como saber que Ele é supremo e que Ele está acima de tudo, como autoridade, tá? Então, olha lá, Deuteronômio 28, 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Então, aqui está dizendo, teme, se você tiver que temer alguém, teme ao Senhor. Não teme o diabo. O diabo, ele já foi derrotado lá na cruz. Né? Eu tenho essa carta na mão. Quando ele vem, em nome dele eu derroto. Você tem que temer, teme a Deus. Porque é Ele que eu tenho que temer. Né? Outra observação aqui, ó. O seu nome deve ser louvado. O seu nome não pode ser tomado em vão. Então tá lá, em 2 Samuel 22, 50, né? Que tá lá. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e entoarei louvores ao teu nome. O seu nome não pode ser tomado em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Gente, isso é muito sério. Cuidado quando eu coloco o nome de Deus em situações que eu não deveria colocar. Eu mesma, né? Às vezes a gente faz assim, só Deus, né? Só Deus na causa, né? Tem situações que eu nem deveria falar isso, porque não está certo.
Né? Então, pedir que, pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo acenda uma luzinha na minha cabeça, né? Para eu não falar essas coisas, para que eu fique em retidão, né? Em retidão. Para que, quanto mais eu estiver firme ali em retidão, eu sei que o Senhor vai me usar mais. Não é? Olha lá. E eu li o outro, né? Então vamos lá. O seu nome não pode ser profanado nem blasfemado. Tá? Levítico 18, 21. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. O Deus Moloque, daquela época, ele pedia os filhos. Os filhos eram queimados a favor, né, em adoração a esse Deus. Eu queria fazer só mais uma observação. Eu sei que meu tempo está só os últimos segundos. Estou terminando, tá? 5 minutos vai passar, tá? Olha lá. Esses filhos, eles eram sacrificados a esse Deus Moloque. Eles blasfemavam, gente. Eles sacrificavam os seus filhos. Vocês imaginam o que é você ter aquele bebezinho lindo e botar lá para queimar para um Deus? É muita coisa do diabo mesmo, né? Então, mas eu queria alertar vocês de uma coisa. Quando eu não crio meu filho na palavra do Senhor, quando eu não ensino a ele o que é certo e errado perante a palavra, eu também estou sacrificando meu filho a Moloque. Eu não estou sacrificando fisicamente, mas espiritualmente eu não estou ensinando, como diz a palavra, o que ele deveria saber. Como diz a palavra, ensina o caminho que teu filho deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie dela. Isso é muito sério, né? Então, muitas vezes, eu sacrifico também. Eu não falo, eu não ensino de acordo com a palavra, eu estou sacrificando. Tá? Essa é uma observação muito importante, pensa nisso, tá? Cuidado para não sacrificar os teus, achando que você ama a Deus, que você está fazendo tudo direitinho, mas você não leva o teu filho para ouvir a palavra, você não coloca ele ali, você não ensina a palavra, você não ensina ele decorar versículo. Ele está sendo sacrificado. Um dia o mundo pega ele. E aí? Aí a gente vai orar, lutar e pega ele de volta. Mas para quê, né? Passar por tudo isso. Não é? E o seu nome deve ser santificado e bendito, como eu falei, né? Como único. Eu gostaria de falar 2 observações importantes para terminar. Resumindo, Deus, como nós falamos no começo, qual é o nome dele? Eu sou. Que, se a gente destrinchar o eu sou, é tudo isso que a gente falou aqui. Só que tudo isso é pouco. Porque pela nossa mente, eu nunca conseguiria chegar a uma conclusão lógica pela minha mente humana do que é Deus. Porque Deus é. E é isso. É pela fé. Porque se eu fosse explicar, eu nunca ia conseguir explicar esse Deus tão incrível, tá? E eu gostaria de ler, isso não está lá, tá? Não passa a próxima ainda, tá, Léo? Ó, só mais uma leitura que eu gostaria de ler, Apocalipse 19, 11, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Eu amo esses versículos aqui que eu vou ler, tá? É rapidinho. É do 11 ao 16. Anotem aí, tá? É lá no final a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Ali é quando o diabo já era, acabou, né? É o final dele. E aí coloca assim, né? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus.
E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então eu queria terminar com essa palavra. É isso. Esse é o Deus que a gente crê. E o que está escrito? Quem é que ele está falando? De Jesus, cheio de sangue, que foi derramado por mim, por você. E olha o que ele é. Olha aqui, ó. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso. Eu queria terminar com essa palavra, que eu acho que é isso, tá bom? Aí tem que abrir para as perguntas, né? Muito bem, gente. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Yara. Graças a Deus. A Yara, a gente... Muito bem, viu, Yara? Que gostoso ouvir a Yara falando, né? Porque... Eu falei um pouco mas eu passei 5 minutos. Não, né? Mas a gente também comeu um pouco do seu tempo no começo, né? A gente começou já a aula um pouco atrasado. Eu não sei se vocês que estão em casa têm alguma pergunta, vocês que estão aqui, a gente já estourou o nosso tempo. Eu só queria falar antes, se alguém que tiver alguma pergunta, a gente acabou não compartilhando com você o último slide, Yara, do desafio da aula, que é esse daqui. Então a gente acabou. Então o desafio da aula, a cada aula, fica aqui para você orar no final antes. Antes da Yara orar, só queria passar o desafio. A cada aula a gente vai colocando um desafio. Na semana passada, o desafio foi o quê? Que a gente pudesse criar o hábito de jejuar, orar e ler a Bíblia, né? E a proposta é que a gente pudesse ler pelo menos um verso da Bíblia diariamente, pudesse tirar um dia da semana para fazer, nem que seja algum jejum, de dizer assim, um dia da semana não vou tomar café, um dia da semana não vou comer doce, um dia da semana jejuar pelo menos alguma coisa. Para quem tem dificuldade com refeição completa, tirar alguma coisa para criar o hábito de dominar a si mesmo, né? E também orar, nem que seja todos os dias por 30 segundos. A Zena ainda falou, 5 minutos, se esconde no banheiro, no trabalho e ora um pouquinho, né? Põe o despertador. E o desafio de hoje é esse. Quando a Yara falou sobre os aspectos do caráter de Deus que são compartilhados, retidão, justiça, amor e verdade, se são aspectos do caráter de Deus que são compartilhados conosco, para que nós também nos tornemos pessoas com esse aspecto dentro do nosso caráter, retidão, justiça, amor e verdade, o desafio é que a gente continue com o desafio da semana passada, porque é uma prática de vida. A cada semana a gente vai acrescentando. Continue jejuando, orando, lendo pelo menos um versículo da Bíblia. Deixa o seu apetite espiritual ir aumentando. Vai dilatando o seu estômago espiritual. Daqui a pouco você vai ler muito da Bíblia. Mas medite durante essa semana sobre esses 4 aspectos do caráter de Deus, para que faça parte do seu caráter. E eu também estou incluído nessa lição, porque olha só, retidão, você é uma pessoa reta, justa, verdadeira, não falar as mentiras, não é? Ser amável, demonstrar amor, como prometido, né? Amanhã vocês vão receber a apostila e tudo isso consta nela, para que você tenha condições de lembrar e praticar. Alguém aqui tem alguma pergunta para Yara? Hoje, vocês que estão em casa, né? No início a ideia é que a gente fizesse as aulas somente online. Nós íamos fazer pelo Zoom, mas por aquela ideia de que nem todos têm familiaridade com o Zoom,
nem todos os professores, nem todos que vão assistir. Vamos fazer pelo Instagram, direto daqui da igreja, e aí então acabou que a casa está aberta, então as pessoas vêm para cá também. Então hoje nós estamos aqui com mais ou menos umas 20 pessoas, além de vocês que nos assistem em casa. Vocês estão convidados a virem também, porque vai ser assim a cada semana. Alguém aqui tem uma pergunta? O pessoal que está aqui online? Eu acho que essa é uma aula menos polêmica no sentido, né, de como o jejum. Eu acho que é uma coisa que pegou muito, teve muita pergunta, né? Pode perguntar, mas a gente quer. Pode perguntar. Pode fazer aí mesmo, pode fazer aí mesmo. Eu transmito aqui. Tem uma pessoa aqui que tem uma pergunta. A gente já vai encerrar. A pergunta é a seguinte. Você quer responder? Apocalipse, no capítulo 2, versículo 28, sobre a Trindade, né? E aí a minha pergunta é se existe uma hierarquia na Trindade, porque até então... Peraí que eu não entendi uma palavra do que você falou. Se existe hierarquia na Trindade. Ah, tá. A minha pergunta é... Se existe hierarquia na Trindade. Por que eu tô perguntando isso? Ah, Eu vou buscar aqui a referência, tá? tá. Eu tô um pouco preparada aqui, né? No versículo diz assim: eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai. Também lhe darei a estrela do meu. Quem está falando isso é Jesus. Então, o que eu pensei? Se a autoridade foi dada por Deus para ele, a autoridade estava com quem primeiro? Com Deus Pai. Ou seja, existe uma hierarquia na Trindade? Olha, essa tua pergunta é interessante. Eu acredito que assim, Jesus, quando ele falou isso, ele estava na terra como carne, como eu e você. Não é nessa hora que ele falou? Não, é na visão que João tem, lá quando ele já aparece, os cabelos brancos, e aí ele fala isso, depois já de ter ressuscitado. Aí ele fala que no princípio ele recebeu a autoridade de Deus, do Pai. Então, por isso que a autoridade estava com o Pai. Estava com o pai. Filho, isso que eu não entendi. Olha, Esther, essa pergunta aí é uma pergunta... Vem cá. Fica à vontade. Eu acredito que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles são um. Então eu acredito que não há um maior do que o outro, tá? Mas ao mesmo tempo existe o Filho e existe o Espírito Santo. E Jesus, ele sempre falava, né? O meu Pai, eu sigo o que o meu Pai fala, sempre o que o meu Pai, né? Mas fala, vem cá. Fala. Não, em João 1 ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra, o verbo é Jesus. Então, ele estava com Deus, ele era Deus, ou seja, ele está lá na criação do mundo, lá em Gênesis 1. Quando ele fala, façamos, ele fala no plural, quem? Pai, Filho e Espírito Santo, são os três. Então, ali quando ele fala, para mim é tudo um só. Na minha visão, Deus é como se fosse um conjunto. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma sigla, né? Deus é sigla. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Eu também acredito nisso, que eles são um. Então... Muito bem, gente. Agora acabaram as perguntas. Tá certo? Já são 10h15. Gente, a Yara vai orar aqui para nós terminarmos. Nós que estamos aqui presencialmente, vamos ficar em pé. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presencialmente e também vocês que têm nos acompanhado de casa. Essa foi apenas a segunda aula e que presente que Deus nos deu em ter a Yara com a gente aqui. A Yara é um verdadeiro milagre, né? Ela está viva sim. Ela contou um pouco aqui do testemunho de todas essas lutas que ela viveu e essas coisas com o Sérgio também. E a gente fica muito grato e muito emocionado em ter você aqui, Yara, falando dessas coisas todas. E semana passada a Zena, hoje a Yara, e a gente continua assim ao longo das próximas semanas. E começou em alto estilo, né? Os próximos vão ter que caprichar, porque agora, né, ficou difícil. A gente vai ter que ser... Nós vamos ter que se dedicar bastante agora. É nada, todo mundo vai. Para manter o nível, né? Que elas capricharam muito. Então, obrigado por vocês que estão em casa, obrigado por vocês que estão aqui. A Yara vai orar e a gente encerra. Obrigado, Yara, por estar com a gente.
Senhor, Tu és um Deus de glória, de honra, de poder, Senhor. Nós Te agradecemos por esse momento, por esse tempo, por esse privilégio, Senhor, de estudar sobre o Teu nome, de estarmos aqui reunidos falando do Senhor, para que as nossas vidas cresçam e se desenvolvam na palavra, Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu venho te pedir uma bênção especial para cada casa representada aqui, para cada família que está nos assistindo aqui também, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos enche, nos unja, nos capacita, Senhor, renova as nossas forças, Pai, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Pai. E nós aqui levantamos um altar de adoração a Ti, Senhor.